Aleluia. Versículo 19. Nós recebemos uma direção de Deus no começo do ano. O Senhor nos disse que esse ano seria o ano da plenitude. Tivemos o cão da pandemia aí, atrapalhou muita coisa que a gente ia fazer. Aí Deus nos dá a direção nesses últimos momentos aqui, os últimos 2 meses, para que a gente possa voltar para uma intensidade maior, para a gente recuperar aquilo que nós não pudemos conquistar no tempo da pandemia. Então o Senhor está nos trazendo de volta, porque aquilo que Ele escreveu para nós até o final de 2020 vai acontecer, queira o cão ou não. Diz amém com mais força. Isso. Então, este ainda é e será até o final o ano da plenitude. Deus quer nos encher da sua plenitude e quer que sejamos plenos nele. Então a palavra, ela tem a ver com isso. Versículo 19. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Palavra do Senhor. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Esse amor é maior do que o que você possa imaginar. A Bíblia diz que o amor é forte como a morte. E o amor de Cristo excede todo o entendimento, ou seja, foge da nossa capacidade de explicá-lo. É parecido com o amor de mãe apaixonado por um filho, que ninguém entende porque que ela tem certas atitudes com ele, por ele. Pergunta para ela, ela não sabe explicar, ela só sente. Porque é amor. Jesus fala, ou melhor, o apóstolo Paulo fala que o amor de Cristo excede todo entendimento. Isso fala que muitas vezes não vamos entender o que Deus está fazendo, o sentimento que estamos tendo, o momento que estamos vivendo. E se você não entende alguns momentos que você vive, algumas coisas que acontecem, a maneira mais eficaz de você não errar naquele momento é amando. Tem alguma coisa que você não está entendendo, não está sabendo como fazer, ame. Porque a Bíblia diz que o amor não... A Prisa lembra aqui. O amor não falha. O amor não falha. O amor não falha. Se você se envolver no amor de Deus, é certeza que em momentos de dúvidas, se você amar, se você agir com amor, você terá 99,9% de chance de acertar. Porque Deus estará envolvido com você. Porque Deus é amor. E Deus é perfeito, a sua vontade é perfeita e agradável a sua vontade. Amém? Então o apóstolo Paulo diz que nós devemos abrir os nossos olhos para ver e conhecer e alcançar a profundidade, a largura, o comprimento, conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Qual é a maneira, o caminho para sermos cheios da plenitude de Deus? É o caminho do amor. Andar em amor, viver em amor, buscar envolver o nosso coração com este amor, porque uma vez conhecendo o amor de Cristo, obrigado aí pelo glória, porque conhecer o amor de Cristo é o caminho para a gente ser cheio da plenitude de Deus, porque Deus é amor. Lembrei do cara que foi ler o Deuteronômio. Gente, vamos abrir a Bíblia em Deuteronômio, Xaracatalabagai. A palavra às vezes não sai, hein? Pastor Jadiel, é? Deus é um Deus que gosta de trabalhar com plenitude. Deus não gosta de fazer coisas por metade. Na verdade, Deus não faz coisas por metade, Deus só faz coisa completa.
Amém? Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz, se Ele tiver o governo, Ele conclui. A Bíblia fala da importância de se concluir as coisas, de ser pleno naquilo que você faz. A Bíblia diz que é mais importante o fim das coisas do que o começo delas. O apóstolo Paulo não anda se vangloriando pelo ministério que ele tinha, mas no final, quando ele percebeu que chegou o ponto final, que ele fez o que tinha que fazer, ele dá uma liberada de satisfação. Ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora eu estou pronto para ser oferecido até como sacrifício, porque eu sei o que eu fiz em Deus. E eu profetizo em nome de Jesus que tua vida vai terminar assim. Você vai terminar com essa satisfação que o apóstolo Paulo terminou. Você vai terminar com a certeza, a convicção de que o que tinha que fazer você fez, o que tinha que falar você falou, o que tinha de conquistar você conquistou, o que tinha de liberar você liberou. Em nome de Jesus eu declaro que você não vai errar, porque você vai estar envolvido com o amor de Deus e com a plenitude de Deus sobre a sua vida. Amém? Deus não quer que no final da vida você lamente pelo fato de não ter tomado certas decisões, ou ter tomado certas decisões erradas. Deus não quer. Deus quer que você termine seus dias de vida frutificando, porque a Bíblia diz que o justo ainda na velhice dará frutos, porque Deus é um Deus de plenitude. Deus é um Deus de plenitude. Ele quer agir plenamente na nossa vida. Agora, irmão, existe a lei da resposta, a lei da reciprocidade, e Deus trabalha com essa lei. A Bíblia diz que o que nós fazemos para Deus, nós teremos a correspondência dele. O profeta chega para o rei e diz: se tu buscar a Deus, ele vem se chegar a você, mas se você o rejeitar, ele te rejeita também. Jesus falou: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante dos anjos. O Senhor fala em 1 Samuel 2,30: porque eu honrarei somente aqueles que me honrarem. Existe uma lei da reciprocidade. Se você quer que Deus te dê mais, se você quer a plenitude de Deus, se você quer receber mais de Deus, se você quer realmente se envolver com o todo de Deus, então se prepare, porque Ele não pede nada menos do que todo de você. Quando Ele vai liberar o mandamento do amor, Ele diz que nós devemos amá-lo sobre todas as coisas. Amém? Não é um pouquinho de amor, sabe? Tem gente que fica dividido nos amores. Não, tem uma música que diz que a presença, o fogo do Senhor queima todos os outros amores, porque Deus não nos quer com outros amores. Assim como você, marido, não quer que sua esposa esteja pensando em outro homem, assim como você, mulher, não quer que seu marido esteja pensando em outra mulher, Deus não quer que você esteja pensando e dividindo o amor com outros amores. Então Ele libera o primeiro grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, que é espírito, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Então quando Deus nos chama para amá-lo, Ele libera um mandamento. Se você não estiver conseguindo me amar, se você não estiver motivado em me amar, então vai por causa da ordem, obedeça, me ame, porque Deus sabe que o único caminho para que Ele venha em plenitude sobre nós é o caminho do amor, porque a Bíblia diz que nós devemos conhecer o amor de Cristo, que é grande, que é alto, que é profundo, que é largo. Conhecer o amor de Cristo para que possamos ser cheios de toda a plenitude de Deus. Aí tem gente que pede: Deus, venha sobre mim, mas não consegue perdoar o outro, não libera perdão, está cheio de ódio por alguém. Sabe quando é que Deus vem sobre você? Nunca, desse jeito. Deus não entende a linguagem do ódio. Deus não se confunde. Quem entende a linguagem do ódio é o diabo. Onde tem ódio, o diabo está lá no meio. Onde tem estresse, o diabo está no meio. Onde tem morte, roubo e destruição, o diabo está lá. Onde é que Deus está, pastor? Deus está no ambiente do amor. Amém? O ambiente do amor. Decida amar, decida perdoar por amor. Não, pastor, mas eu não amo a pessoa, como é que eu perdoo? Não, você não precisa amar a pessoa para você perdoar. Você precisa amar a Deus para perdoar as pessoas. Eu estou com ódio mortal, pastor, eu prefiro morrer, mas eu não perdoo. Só mostra que você não ama a Deus, porque quem ama a Deus perdoa. Amém? Nós não temos nem condições de amar o nosso semelhante se não amamos a Deus.
A Bíblia diz que se você diz que ama a Deus e odeia o seu próximo, é mentiroso. Se você não ama o próximo que está vendo, como é que vai amar a Deus que não está vendo? Então a falta de amor pelo próximo é prova de que não amamos a Deus. Quando nós amamos a Deus, nos envolvemos com este amor e recebemos habilidade para amar o nosso próximo a ponto de poder perdoá-los. Então, mais o que eu quero falar aqui nessa palavra é sobre você viver a plenitude de Deus sobre a sua vida, porque Deus trabalha com plenitude. Deus quer derramar coisas grandes sobre a sua vida, coisas completas na sua vida. Ele quer completar o sonho dele para a sua vida, amém? Então nós vamos viajar um pouco na Bíblia sobre essa maneira de Deus trabalhar com plenitude. Vamos para Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Olha o que a palavra fala. E olhei, e eis que estava no meio do trono um dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas. Eu estou gostando aqui que está acontecendo. Toda vez que eu estou pregando está tendo barulho aí, mas está uma maravilha esse barulho aí. É para acordar o povo, né? E tinha o cordeiro. Quem era o cordeiro aqui? O cordeiro era Jesus. Quem era o cordeiro? Jesus. E esse cordeiro tinha 7 pontas, 7 chifres. Chifre na Bíblia representa poder. Diga poder. Talvez não aqui nos nossos dias. Já pensou o profeta chegar assim para você e dizer: cara, você está cheio do poder. Por quê? Eu estou vendo 7 chifres em você. Aí você pode pegar o sapato assim e jogar no quem está profetizando. Mas na Bíblia, chifre é poder. Representa força, touro, ok? E esse cordeiro, ele tinha 7 pontas, 7 chifres, e também tinha 7 olhos. Olhos na Bíblia fala de visão, de enxergar além, o todo, amém? E esses olhos são os 7 Espíritos de Deus, que são enviados para toda a terra. Então aqui tem 3 vezes 7. Aqui tem 7 pontas, 7 olhos e 7 espíritos. Aí a pergunta que eu faço é: Deus tem 7 espíritos? Sim ou não? Se eu te perguntar por quê, você vai dizer: porque está na Bíblia, pastor, não está vendo aí não? Você não entendeu não? É verdade, de fato. Mas o número 7 na Bíblia significa pleno, completo, plenitude, conclusão. Quando a Bíblia diz que são 7 olhos, 7 chifres e 7 espíritos, e que esses 7 espíritos foram enviados para a terra, esses 7 espíritos representam o Espírito Santo, o único Espírito, Espírito Santo. E o que significa Deus usar o número 7 para dizer que os 7 Espíritos vieram? Significa que o Espírito Santo, quando ele veio para cobrir toda a terra. A Bíblia diz em Isaías, se eu não me engano, não sei se é 45, fala que as nações são como pingo que cai de um balde, comparado à grandeza do Espírito Santo. As nações são como pingo d'água, ou seja, o Espírito Santo ele é tão grande que ele cobre toda a terra, e a terra inteira fica pequenininha para ele, porque ele é completo. O Espírito Santo é Deus, quem tem dúvida disso? O Espírito Santo é Deus, amém? E como ele é Deus, ele consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então ele é todo, onipresente, está presente em todos os lugares. Então quando a Bíblia diz, presta atenção,
esses 7 chifres do cordeiro, que é Jesus, significa que ele tem todo o poder, ok? 7 chifres representa plenitude. O que foi que Jesus falou para os discípulos quando ele ressuscita e vem em Mateus capítulo 28, 18? Ele chega dizendo: foi-me dado todo o poder. Onde? No céu e na terra. Então quando a Bíblia mostra, você vê que a Bíblia é cheia de detalhes, né? Quando a Bíblia mostra um cordeiro com 7 chifres, significa que aquele cordeiro representa Jesus, que hoje tem todo o poder. Quando ele se apresenta no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 8, ele vai dizer que ele é o Todo-Poderoso. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo Poderoso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus. Tem gente que fala em nome de Jesus como se Jesus não estivesse no madeiro, empendurado, sanguentado. Não. O Jesus que recebeu o nome que está sobre todo o nome, que diz em Filipenses 2:5, 2:7 e 8 e 9 e 10, algum desses. Esse Jesus é esse que tem todo o poder, que você pode usar o nome dele, o diabo vai cair por terra, que você pode usar o nome dele e os gigantes vão cair por terra. Achou aí? Por isso Filipenses 2, se não for 7 é 8, se não for 8 é 9. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Amém? Então ele recebeu o nome que está acima de todo o nome. Ele disse: foi-me dado todo o poder. Então quando você fala em nome de Jesus, você está falando no nome que está sobre Satanás, sobre as feitiçarias, sobre a macumba. Está sobre, não é sob, é sobre o câncer, sobre a AIDS, sobre a depressão, sobre o espírito de suicídio. Ele está sobre todo o nome, e que é o nome dele, todo o joelho tem que se dobrar. Então quando você está em casa, que o movimento começa a ficar estranho, que o negócio começa a ficar estressado, você diz: Satanás, ele se espanta. Quando você diz no nome, ele se prepara. De Jesus, ele se ajoelha. Eu sou artista, não? Eita glória. Aí, eu nem tinha pensado nisso. Tem que me contratar, chamar para a arte aí, para fazer essas pantomimas de vocês. Então, o Satanásão tem que cair por terra, se ajoelhar diante do nome de Jesus. Quem diz amém, irmão? Quem diz glória a Deus? Saiba usar o nome de Jesus. Aproveite, porque é só enquanto você estiver aqui na terra. Depois que subirmos no arrebatamento, não vamos precisar mais disso. O nome de Jesus é para hoje, irmão. Um dia eu vou glorificá-lo, um dia eu vou exaltar, vou ver para sempre. Não, é hoje. Lá já será outro tempo. Você nem vai ter necessidades que você tem hoje. Para suprir as tuas necessidades de hoje, está o nome dele liberado para isso. Para atender as tuas necessidades de hoje, o sangue dele está disponível para isso. Para atender as tuas necessidades de hoje, o poder e os dons do Espírito Santo são disponíveis para isso. Quando passar esse tempo, não vamos ficar só lembrança. Só lembrança. Rapaz, estava tão ungido a pregação, a gente vai fazer. Rapaz, aqui pobre, né? Então, meu filho, é para hoje. Não, um dia, meu irmão, esse dia pode não chegar para você, você pode morrer antes. Não morra com a sensação de que perdeu tempo, de que não usou, não foi, não fez, não foi intenso, não mergulhou. Não,
Faça hoje, use o nome de Jesus hoje. Se aproprie do poder do sangue hoje. Seja liberto hoje. Seja ungido hoje. Se levante como um soldado hoje. Pregue hoje. Jejue hoje. Ore hoje. Se santifique hoje. Porque o que Deus tem para a nossa vida é para hoje. Aleluia. Então esses 7 chifres representam o poder, todo o poder que Jesus tem. Os 7 olhos diz que ele vê tudo. E os 7 espíritos fala que o Espírito Santo está reinando na terra hoje, governando e fazendo a sua obra. Agora eu quero linkar esse texto aqui com Isaías 11. Vai para Isaías 11. Porque esse cordeiro, que já está lá em Apocalipse, ele foi profetizado aqui há 700 anos antes dele nascer, da Virgem Maria. Aqui no capítulo 11, versículo 1 e 2. Porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Quem é Jessé na Bíblia? Pai de Davi. Jessé, pai de Davi. O que a Bíblia chama Jesus? Chama-o de o filho de Davi. Então, pela linhagem dos reis, Jesus vem da descendência de Davi. Aqui está falando de Jesus, que é um rebento, brotará lá da raiz de Jessé. Está falando de Jesus. Versículo 2: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, de inteligência, e o Espírito de conselho, de fortaleza, e o Espírito de conhecimento, de temor do Senhor. Quantos espíritos a gente leu em Apocalipse? 5, 6, 7. Agora vamos contar quantas virtudes Jesus iria receber. Quantas virtudes? Vamos lá. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. 1. Poder do Espírito, Espírito Santo. E o Espírito de sabedoria. 2. Espírito de inteligência. 3. Espírito de conselho. 4. De fortaleza. 5. Espírito de conhecimento. 6. E de temor do Senhor. 7. Isso fala que Jesus não viria com a metade do Espírito Santo, ou para fazer uma obra por metade. Você acha que quando Jesus lá na cruz diz assim: Pai, está consumado, o que ele está querendo dizer? Eu completei, eu vim para fazer a obra completa. Eu não vim para fazer coisa por metade, eu vim para redimir o ser humano completamente. Amém? Então quando João Batista vai testemunhar de Jesus, os discípulos chegam para João Batista e falam: Senhor, lembra daquele homem que você batizava ele? Lembra? Está batizando mais gente que você agora. Ele disse: não se preocupe, eu não vou ficar com ciúme dele, porque aquele que é enviado por Deus fala as palavras de Deus, porque Deus não lhe dá o Espírito por gota, Deus lhe dá o Espírito por completo. Então Jesus veio para receber a plenitude do Espírito, recebeu tudo do Espírito, para fazer tudo pelo Espírito. A Bíblia diz que esse mesmo Espírito descer de igual modo no dia de Pentecostes sobre os discípulos. O que vai acontecer com você e comigo também. Nós vamos viver a plenitude do Espírito Santo, como Jesus viveu e como os discípulos viveram. Por quê? Porque é a vontade de Deus. Deus não quer derramar gotinhas do Espírito sobre você. Deus não quer que você apenas tenha um pouquinho de temor. Deus não quer que você apenas seja transformado em uma areazinha. Deus quer te transformar da água para o vinho. Ele quer que você seja completamente transformado, ungido, cheio dele, viva plenamente 100% o propósito dele na terra. Quem diz amém? Porque o Senhor não trabalha senão de maneira plena. Agora, alguns textos eu não vou ler aqui para não tomar muito tempo, mas eu vou citando e você depois pode estar pesquisando. A Bíblia fala que Deus criou o mundo em 6 dias. Quantos? 6 dias. No 7º dia descansou, para a glória de Ellen White, né?
Então, no sétimo dia, Deus descansou. Agora a Bíblia diz, Pedro fala, Salmos fala, e 2 Pedro fala, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então preste atenção, quando a Bíblia diz que Deus fez o mundo em 6 dias, e no sétimo descansou, e na verdade Deus não descansou, porque Ele não cansa. Jesus falou, meu Pai trabalha até agora. Se o Pai trabalha até agora, ele descansou. Então ele disse, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então quando a Bíblia diz que Deus descansou, não significa que Deus descansou, não. Significa que Deus olhou para tudo que Ele fez e disse, é muito bom. Eu não tenho mais o que fazer. O que eu tinha que fazer eu já fiz. No sétimo dia Ele descansou para contemplar e desfrutar da criação. Agora, se esses 6 dias representa os 6.000 anos, eu creio piamente, porque de Adão para Abraão foram 2.000 anos, de Abraão para Jesus 2.000 anos, de Jesus para nós 2.000 anos. Nós estamos no 6º, terminou já o 6º milênio, para o calendário romano, para o judeu está terminando ainda. Então, se em 6 dias Deus faz o mundo representando, dizendo em outras palavras, serão 6.000 anos que eu vou trabalhar com o homem. Vou trabalhar com o homem, vou aguentar seus pelejos, eu vou aperfeiçoando. E é isso que a gente vê na obra da redenção. 6.000 anos, no 7º ano, que é o 7º milênio, eu vou descansar. É quando a Bíblia diz que Jesus vai reinar na terra durante 1000 anos, vai prender Satanás e ele vai reinar, porque aquilo que Deus sonhou para o ser humano vai acontecer. O 7º milênio vai acontecer, o 7º ano ele vai descansar. Aí depois do 7º milênio é que vem o juízo final, e os que vão para o céu vão para o céu, os que vão para o lago de fogo vão para o lago de fogo. Aí acabou, não tem mais o que fazer. Mas se isso que a Bíblia fala e mostra é verdade, te prepare, porque nós estamos no limiar do 7º ano. É começo, Jesus está voltando. Aí eu vou te dar mais alguns textos. Mateus capítulo 17, versículo 1 diz assim, que 6 dias depois, quantos dias? 6 dias depois, Jesus pegou os seus discípulos e subiu para o monte, e lá ele se transfigurou diante deles. Agora preste atenção, porque todo detalhe da Bíblia quer dizer alguma coisa. 6 dias depois, portanto, chegando no 7º dia, 6 dias depois, chamou Jesus os discípulos, foi para os montes, e lá se transfigurou. Vou linkar esse texto com Zacarias 14:4. Zacarias 14:4. Olha o que diz: naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras. Isso aqui está falando de quê? Isso aqui está falando de quando Jesus voltar. Quando Jesus o quê? Quando Jesus o quê? Quando Jesus voltar, a Bíblia diz que ele vai colocar os seus pés no monte das oliveiras. É lá que ele vai pisar. Vai rachar o monte. Lá ele vai destruir os seus inimigos. O anticristo ele vai prender durante 1000 anos. Falso profeta e o anticristo ele vai lançar no lago de fogo. Não vão nem morrer e nem vão para o inferno primeiro. Essas são as únicas 2 pessoas na Bíblia. As únicas 2 pessoas na Bíblia que nem vão morrer de morte natural e nem vão para o inferno. Vão direto para o lago de fogo. Deus vai olhar para eles assim: vocês não merecem ter o conforto do inferno. Vocês já vão direto para ser torrado lá no lago de fogo. O anticristo e a besta e o falso profeta. Então preste atenção. Jesus prende Satanás durante 1000 anos. Lá os falsos profetas, lá no lago de fogo, mata os inimigos, aqueles que fizeram a marca da besta, estão lutando contra Israel, e ele estabelece o reino durante 1000 anos. Então vai ser assim, ó. Depois de 6 dias, Mateus 17, depois de 6 dias, Jesus sobe ao monte e transfigura diante deles. Aquilo ele estava dizendo: olha, o que eu estou fazendo aqui é para que vocês entendam que depois de 6.000 anos, eu virei neste monte,
E eu virei com a mesma glória com que vocês estão me vendo aqui, ó, transfigurado. Essa mesma glória eu virei, porque a Bíblia diz em Mateus 24, se referindo à mesma coisa, Mateus 24, 29 em diante. Leia que eu quero pegar a risca. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Vai. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. Do mesmo jeito que ele se transfigurou lá no monte, e do mesmo jeito que Zacarias 14:4 fala que ele vai pisar os pés para vencer os inimigos, é assim, dessa maneira que ele virá. Meu irmão, se isso é verdade, te prepare, porque poderá ser nos seus dias, poderão ser nesses próximos 10 anos, 15 anos, 20 anos. Nós vamos ver os pés do Senhor pisando nos montes das oliveiras, e nós vamos reinar com Cristo 1000 anos. Essa é a maior promessa do crente. Busque sua dignidade, se levante, se desperte para viver tudo que Deus tem para a sua vida, mas não perca o foco do principal. A principal coisa é estar preparado para subir no arrebatamento. A principal coisa é estar pronto para ver Jesus em glória. Por quê? Presta atenção, na vinda de Jesus vai ter 2 tipos de pessoas para recebê-lo: os que vão celebrar e os que vão lamentar. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Por que se lamentarão? Porque estarão reunidos em Jerusalém para lutar contra os santos, para lutar contra os judeus. Presta atenção, o anticristo vai se manifestar, vai se assentar no templo de Salomão, vai reinar durante 3 anos e meio de paz, enganar todo mundo, vai mandar fazer a marca da besta. Os judeus não vão mais se compactuar com o anticristo, porque o judeu não vai quebrar o primeiro grande mandamento, que é não adorar imagem e escultura. Então eles não vão se encurvar diante da imagem. O anticristo vai reunir as nações da terra para Israel, para exterminar completamente a nação de Israel. E é esse momento em que a Bíblia diz que Jesus chega para reinar. E o anticristo, juntamente com todos os exércitos das outras nações, vão lamentar a vinda de Jesus, porque na mesma hora serão destruídos. Pastor, Jesus vai destruir? Vai. Todos aqueles que tiverem a marca da besta, que tiverem juntos com o anticristo, serão destruídos pelo próprio Jesus. Mas ele não é amor? Ele não vai morrer por nós? Sim. Hoje ele está dando a nós a oportunidade de receber o amor. Amanhã virá como juiz, para dar a cada um segundo as suas obras. Agora, nós estamos entrando no número 7, irmãos. Estamos entrando no número 7, que é o número da plenitude. Estamos chegando a essa hora. E preste atenção, porque ainda em Oséias, olha o que diz Oséias, capítulo 6, versículo 2: depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Depois de 2 dias, ou depois de 2000 anos, se refere 2000 anos depois de Jesus. Nos dará a vida, nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará. Presta atenção, o que a Bíblia diz que vai acontecer no arrebatamento? Que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. E depois daí o que acontece? Versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor.
como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Então eu vou te mostrar na Bíblia o que é que vai acontecer depois do arrebatamento, depois que Jesus estabeleceu o reino na terra. O que vai acontecer é que nós vamos viver um tempo de profundo conhecimento do Senhor. Essa palavra que diz conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor se refere sobretudo ao momento depois do arrebatamento. É o momento em que a nossa vida será só para conhecer a Deus. Nós vamos conhecer o Senhor, vamos nos encher do conhecimento dele. Agora preste atenção como que isso na prática vai acontecer. Volta para Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, nós lemos que Jesus viria com essas 7 virtudes, não é? E ele vem para governar. Então aqui fala, desde o momento em que Jesus vem para governar, morre na cruz do Calvário, ressuscita e vem para governar a terra. E sobretudo esse texto fala do reino milenar, do governo milenar. Então a partir do versículo 3 diz assim: E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, com a autoridade da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Eu já mostrei para você lá em Zacarias 14:4 que ele vem, pisa seus pés no Monte das Oliveiras e destrói os inimigos. 5. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará, presta atenção, o que vai acontecer com o povo que vai estar sendo governado por Jesus? Presta atenção. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. Acabou? Perigo. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. Louvado seja Deus. Nunca mais o leão vai se ameaçar você, viu? E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco, da serpente. Agora preste atenção. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade. Preste atenção, para aqui. Para onde Jesus levou os discípulos em Mateus 17? Para o monte. O que ele fez lá? Se transfigurou. Monte da santidade. Aonde Jesus vai repousar quando vier? No monte das oliveiras. É a partir daí que ele estabelece seu reino. Aqui está dizendo: não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade. Por quê? Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Oséias 6:2: depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. A partir de então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque ele virá como chuva serôdia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos. Por que a palavra está dizendo isso? Porque vai ser realmente o nosso grande ministério na terra, vai ser conhecer ao Senhor. Porque nós vamos viver esse tempo em que não haverá mais maldade. Satanás vai estar preso, as pessoas não serão tentadas por demônios, e a nossa vida será uma vida de deleite, uma vida de prazeres, uma vida de bênção. Os animais pastarão juntos. É nesse tempo que a Bíblia diz que a espada vai ser transformada em enxada. Não vai haver mais maldade, não vai haver mais intenção de ferir ninguém, e não haverá nenhum dano no monte santo do Senhor. Por quê? Porque a nossa vida será uma vida diferente, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Nós seremos
tão cheios do conhecimento de Deus, que não vai haver mais maldade dentro de nós. A essência de nós vai ser a essência de Deus. Tudo que pensarmos vai ser como Deus, porque vamos conhecer a Deus. A Bíblia diz que como Ele é, nós o veremos, nós o veremos. É por isso que eu comecei a palavra em Efésios 3,19. A Bíblia diz: a conhecer o amor de Cristo. Conhecer o amor de Cristo. O conhecimento traz a libertação, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecimento de Deus nesse reino milenar vai fazer com que todos em toda a terra não peque, não erre, porque o conhecimento de Deus vai nos transformar de dentro para fora. A Bíblia diz: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Nós vamos viver um tempo em que dentro de nós não vai sobrar nada para o egoísmo, não vai sobrar espaço para nada mais, nem ninguém mais, porque todo o nosso ser será coberto, preenchido, tomado pelo conhecimento do Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. Esse é o teu futuro. Conhecer a Deus como Ele é de fato e de verdade. Não existe maior bênção para o homem do que conhecer a Deus. E nós não temos ideia, porque nós experimentamos faíscas do trono de Deus aqui. Um dia seremos tomados pelo rio de fogo do Senhor. E isso vai ser tão bom, tão maravilhoso, que a Bíblia diz que quando Jesus se transfigurou no monte, ali um pedacinho do céu pousou sobre o Monte das Oliveiras. Jesus transfigura, vem Elias e Moisés, aparece para eles e estão conversando. Quando Pedro viu e sentiu, ele disse: Senhor, eu não posso mais sair daqui. Eu já sei o que nós vamos fazer. Vamos fazer uma tenda para Elias, uma tenda para Moisés e outra para o Senhor. E nós vamos ficar só aqui observando, que não tem lugar melhor para estar do que neste lugar onde tu estás. Jesus, eu não quero sair daqui. Foi um pouquinho do sentimento que Pedro pode sentir, do que nós vamos sentir quando diante e a partir do Monte Santo do Senhor, Deus liberar o seu governo em toda a terra, e encher a terra do conhecimento dele, como as águas cobrem o mar. Meu irmão, vai ser demais. Vai ser demais. Ninguém vai querer sair de lá nunca. Nunca. Não vai sobrar espaço para ninguém mais. Eita, mas vai ser bom demais. Eu tenho que ser muito burro para não querer isso. Depois que o Senhor me revela isso, eu tenho que ser muito burro, muito ignorante, para não mergulhar completamente e abraçar completamente essa promessa do Senhor. Caminho, pastor, para realmente estar pronto para isso. Primeiro grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. O que preenche teus pensamentos? Teu coração, tua alma. O que você faz hoje reflete na eternidade. O que você faz hoje, está fazendo hoje, vai fazer amanhã, diz se você vai reinar com Cristo e vai estar participando disso ou não. Queria que você ficasse de pé. Oh, meu Deus. Esse é o ano da plenitude. Nós estamos entrando no 7º milênio. É o tempo da plenitude. Um grande avivamento está vindo aí para preparar o corpo de Cristo para o arrebatamento. E Deus está nos dando a oportunidade, irmãos. Existem 2 profecias que vão se cumprir nos últimos tempos, nesse tempo que estamos vivendo. Uma delas é: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Quem está vendo isso acontecer no mundo?
O mundo não tem mais amor, irmão. O que o mundo tinha parecido com amor já foi embora. Os que amam a Deus hoje são chamados de conservadores. Resistência, que resiste os projetos de lei para os liberais que querem viver abortando, matando as crianças sem dar a elas o direito de defesa. Chamam os que amam a Deus de barreiras para liberar as drogas. Então o mundo está cego, sempre foi, mas agora mais do que nunca. Por se multiplicar a iniquidade e o amor de muitos, esfriará. E eu temo, porque dentro das igrejas está cheio de gente que estão pensando como esse do mundo. Não, pastor, tem que ser assim mesmo. Não, pastor, tudo bem, pode abortar. Tem gente nas igrejas pensando assim. Estão dentro das igrejas, mas estão cegas para a verdade. São escravas do sistema. Mas existe uma outra profecia também para os últimos tempos. E há de ser que naqueles dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão visões, sonhos, e vossos jovens terão visões. E há de ser que sobre todos os meus servos e servas derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Essa é a profecia que temos que abraçar e fazer cumpri-la em nossas vidas. Como é que isso acontece, pastor? Pelo caminho do amor. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios da plenitude de Deus. Ei, tem muita gente que está aqui, que tem que derrubar Jesus da cruz. Jesus ainda está lá na cruz. Ou Jesus é apenas uma figura religiosa. Você tem que conhecer Cristo de verdade como Ele é. Você tem que percorrer o caminho do amor, contemplar Jesus todos os dias, olhar para Ele, adorá-lo e reconhecê-lo como teu Senhor. E à medida que você ganha mais consciência de quem Cristo é, a plenitude de Deus vem vindo sobre você. Feche seus olhos. Pai, nós queremos te conhecer plenamente. Obrigado porque o Senhor nos promete na palavra que um dia nós vamos te conhecer. Um dia nós vamos estar contigo, e o Senhor vai habitar no meio de nós. Seremos seu povo e tu serás o nosso Deus. Nós vamos conhecer tanto o Senhor. A terra inteira vai conhecer o Senhor como as águas cobrem o mar. E depois viveremos eternamente contigo. E isso será o nosso grande triunfo. Mas até que a gente chegue lá, Senhor, eu te peço, dá-nos a oportunidade de começar a te conhecer agora. O Senhor visitou Jerusalém nos tempos dos apóstolos. O Senhor visitou a Inglaterra nos tempos de John Wesley. O Senhor visitou a América nos tempos de Charles Finney, Gales nos tempos de Evan Robert. Meu Deus, o Senhor visitou Los Angeles nos tempos de William Seymour Butlerman. Meu Deus, o Senhor pode visitar Teresina no nosso tempo. O Senhor pode visitar o Piauí no nosso tempo, no tempo do avivamento cristão. O Senhor pode visitar o Brasil no nosso tempo, no tempo da nossa geração. Aliás, nós pedimos, não deixe a nossa geração passar sem que experimente o avivamento que o Senhor tem para toda a terra, que vai preparar a igreja para o arrebatamento. Pai, em nome de Jesus, dá-nos o privilégio e a oportunidade de conhecer o Senhor na experiência, de sermos cheios da plenitude do Senhor. Plenitude do Senhor. Derrama a tua plenitude sobre nós. Mostra-nos tua glória, mostra-nos o teu poder, mostra-nos a tua força, mostra-nos, ó Deus, o Deus que tu és. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver
você. Só quero ver você. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Abra os olhos do nosso entendimento, Senhor. Abra os olhos do nosso coração. Faz-nos ver a Tua glória. Faz-nos conhecer Tua força, Teu poder. Porque esse será o nosso futuro. Conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor e prosseguir conhecendo, porque nunca vamos chegar ao limite do conhecimento de Ti, porque Tu és Deus. Cria novas coisas todos os dias, e o nosso prazer vai ser em conhecer e conhecer a Tua beleza. Os anjos vivem a eternidade e nunca se cansam de declarar santo, 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 porque eles estão todos os minutos conhecendo algo novo da parte do Senhor. O conhecimento traz liberdade, e conhecereis a verdade vos libertará. Que avivamento cristão conheça o Senhor na experiência. Abra os olhos de cada um dos teus filhos aqui para começar a ver o Senhor na ótica correta. Abra os olhos de cada um de nós para que possamos te ver na ótica correta, na ótica do Espírito, e isso vai mudar a nossa vida. Em nome de Jesus, receba conhecimento do Senhor. Receba mais do Senhor, mais revelação, mais convicção de quem Ele é. Ele se revela a você, Ele se mostra a você. Receba conhecimento do Senhor. Essa deve ser nossa prioridade sempre. Sempre conhecer mais o Senhor. Por isso que o crente todos os dias tem que ler muito a Bíblia, orar bastante, jejuar semanalmente e viver numa disciplina para que sua carne não o atrapalhe, para que sua natureza não o impeça de conhecer a Deus como Ele é. E eu quero aqui dar oportunidade para pessoas que estão aqui nessa noite, que não são convertidas, ou pessoas que um dia foram convertidas, andaram com Jesus, estiveram na igreja, se afastaram de algum motivo, por algum motivo. Quero te dar a oportunidade de voltar para Jesus, se reconciliar com o seu Senhor. Então, se tiver alguém aqui que não é crente, quer entregar a vida para Jesus, levante a mão e eu vou orar por você. Ou você que um dia foi crente, mas se afastou, saiu do caminho, quer voltar agora para o caminho, também levante a mão. Quero orar por você. Amém. Aleluia. Tem mais alguém? Se tiver mais alguém que queira se entregar pela primeira vez ou se reconciliar, levante a mão. Não vou chamar você aqui na frente. Aliás, eu vou chamar. A partir de agora eu já chamo, porque acabou, esse protocolo acabou.
Quero chamar na frente quem está levantando a mão, por favor. E a igreja aplauda o Senhor Jesus. Vem aqui na frente, quero orar por você. Quero orar por você e declarar um novo tempo para a sua vida, um novo tempo para a sua família. Venha, venha com fé. Venha porque Jesus está chamando você. Tenha fé, tenha fé. Oh, aleluia, 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 aleluia. Tem uma quinta pessoa, sai do seu lugar e venha. Se tiver uma quinta pessoa, sai do seu lugar e venha. Ou se entregando pela primeira vez, ou se reconciliando, venha. Saia do seu lugar. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Vamos, vamos, sai do seu lugar e venha. Essa é a tua hora, esse é o teu momento. O Senhor te chama. Tem mais alguém? Só vou chamar mais uma vez. De repente nem tem mais, está todo mundo crente aí. Mas se tiver mais uma pessoa, sai do seu lugar, vem agora que nós vamos orar. Aleluia. Primeira vez? Primeira vez também? Primeira vez vocês? Reconciliação. Amém. Fechem os olhos de vocês. Digam comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e eu te entrego a minha vida. Escreve meu nome no livro da vida e me salva. Senhor Jesus, publicamente eu declaro que renuncio ao mundo, o pecado e ao diabo. E eu declaro que tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e me salva. Amém. Continue com os olhos fechados. Igreja, estenda as mãos. Pai, nós oramos por essas vidas preciosas que não estão vindo aqui na frente pela força da argumentação nem do homem, mas como resultado da atuação do Espírito Santo. Nós os abençoamos. Como igreja, ligamos aqui na terra que seus nomes estão agora escritos no livro da vida. E a tua palavra diz que a festa nos céus quando um pecador se arrepende. Aqui tem 4 pessoas se arrependendo publicamente. A celebração está grande no céu. Profetizamos que vão estar firmes e prontos para subir no arrebatamento quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja. Amém e louvado seja Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.